Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Mara e você está no canal Jovem Discípulo. Bom pessoal, semana passada nós começamos uma série de estudos sobre como o jovem deve purificar o seu caminho, né? E hoje nós estamos começando os estudos no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Nós vamos aprender um pouquinho sobre a mocinha, que é descrita no livro de Ezequiel, no capítulo 16. Nós pegamos apenas alguns versículos para termos como base nesse estudo, tá bom? Ezequiel, capítulo 16, no versículo 4, versículo 5, versículo 6, 14, 15, 60 e 63. Capítulo 16, versículo 4 diz assim: Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas, compadecido de ti. Antes foste lançado em pleno campo no dia em que nascestes, porque tiveram nojo de ti. Quando eu, por junto de ti, vim-te a revolver-te no teu sangue, te disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Versículo 14. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita. Por causa da minha glória que eu pus em ti, diz o Senhor Deus. Mas confiaste na tua formosura e te entregastes à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todo que passava para seres dele. Queridos, uma moça nasceu, uma criança nasceu, e essa criança era uma menina, e logo no seu nascimento, ela não teve todo um processo de higienização corretamente. Por quê? Alguns recém-nascidos, quando eram indesejados, não passavam por esse processo, porque eles eram jogados fora. Isso é um costume muito antigo, né? Vindo desde muito antes dessa época. Então, o que aconteceu com essa menina? Ela não era desejada. O pai morreu e sua mãe era Etéia. Esses dois títulos, digamos assim, fazem menção ao povo que estava em Canaã antes da tomada de Canaã pelos israelitas. Então, Deus não está dizendo nada mais do que olha para a sua origem, olha para o seu nascimento, né? A sua origem é feia, né? Olha, por quê? Porque os amorreus dos heteus eram pessoas que cultuavam vários deuses, era uma nação não santificada, né? Não temente a Deus. Então Deus está falando, olha a sua origem, olha o seu nascimento e olha o que eu estou fazendo com você. Amém? Então, primeiramente, nós temos que observar que essa menina não é uma menina, né, propriamente dita. É a terra de Jerusalém. Por quê? Porque Deus fez uma aliança com Abraão desde muito tempo, quando Deus mandou Abraão sair para fora de sua tenda e falou, assim como são as estrelas do céu, incontáveis serão os seus descendentes. E Deus prometeu que daria a terra prometida, a terra que manda leite e mel. Então, a partir desses adventos, Deus estava criando com o povo de Israel uma aliança que em momento nenhum Deus quebrou, mas o povo sim quebrou. Então, Jerusalém, ela começou a receber alguns presentes de Deus. A Bíblia vai falar que Deus fez crescer os renovos, engrandeceu Jerusalém, chegando Jerusalém à grande formosura. Então, aí está falando de alguns processos que Jerusalém enfrentou. Por quê? Mais para frente, no capítulo 16 ainda, lá no versículo 21, no versículo 20, 21, 22, vai começar a falar algumas abominações que Jerusalém praticava, dentre elas o sacrifício de crianças. Por quê? Porque os cananeus praticavam esse tipo de sacrifício oferecendo para o deus Moloque, né, que era o deus ídolo deles lá. Então, assim que a criança nascia, ela era queimada
viva e oferecida em sacrifício para os deuses. Então Jerusalém começou a praticar essas coisas que eram totalmente abomináveis, né, aos olhos de Deus. E por quê que Jerusalém começou a praticar essas coisas e querer se dar bem com a sua vizinhança, né, que eram os cananeus, os caldeus? Queridos, uma das grandes dificuldades, um dos grandes problemas, né, um dos grandes defeitos que nós temos, nós seres humanos, é nos achar autossuficientes. Porque Jerusalém agora estava toda cheia de formosura, né? Era uma nação santa por causa da glória de Deus. Mas, de repente, ela começou a se envaidecer por causa disso e esquecer que quem deu essa formosura para ela foi o próprio Deus. MacArthur vai nos falar que Jerusalém é como se fosse um troféu que simbolizava a graça de Deus. Por quê? Porque o povo de Jerusalém era formado pelos israelitas, que eram escravos. Nós sabemos da história lá, da promessa que Deus fez a Abraão, e depois, né, Moisés abrindo o Mar Vermelho, e depois Josué levando o pessoal a conquistar Canaã, né, a terra prometida, a terra que mana leite e mel. E a gente vê que um pessoal que era escravo, né, de outras nações, agora estavam tendo sua própria terrinha, seu próprio lugar para morar, seu próprio lugar para produzir e para si mesmos, sem precisarem serem açoitados, serem escravizados. Mas parece que o povo se esqueceu disso, porque nós temos essa mania de esquecer tudo que Deus faz por nós. Nós temos a mania de que, olha, quando o maná desce do céu, né, a gente fala, que é isso? Nossa, como Deus é bom. Mas daí passa o tempo, a gente esquece do quanto providência foi esse maná e passa a dizer, eu tô cansada desse pão desprezível que me destes. Por quê? Porque a nossa autossuficiência gera em nós um orgulho sem medida. E a gente passa a dizer, bom, mas peraí, eu posso sozinho, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E na verdade a gente não pode nada sem Deus. E essa passagem em Ezequiel mostra exatamente isso. Que Jerusalém começou a se voltar para si mesmo. Claro que tem todo o contexto histórico do reinado de Salomão, de quando a gente vai lá para o livro de Ageu, livro de Esdras, a gente consegue entender melhor essa questão. A partir do momento que você deixou seu ego, seu egocentrismo, seu orgulho, a sua prepotência falarem tão mais alto, o Senhor se afasta. E não é Ele que quebra a aliança, somos nós que quebramos a partir do momento que a gente acha que nós somos autossuficientes, autodependentes. Eu posso, eu faço, eu quero, eu vou. Independentemente de estarmos ou não debaixo da permissão do Senhor, debaixo da vontade positiva de Deus. E o que a gente faz? O que você faz se você está passando por esses estágios, se você já passou por todos eles? Você vai lá para Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 5, que diz que aquele que caiu, lembra-te da onde caiu e volta, arrepende-te e pratica as obras antigas. As obras antigas é o primeiro amor, é a vontade de fazer a vontade de Deus. Então, se você caiu ou se você está caído em determinado momento, por determinada circunstância, você caiu, você deixou o orgulho falar mais alto, a arrogância, esse sentimento de autossuficiência que é inerente a nós. Desde muito cedo, Israel agiu desse modo contra Deus. Quando a gente vê o livro de Juízes, a gente vê, poxa, mas Deus fez tanto por esse povo mesmo assim se voltava contra Deus. Por quê? Porque deixava esse sentimento de autossuficiência crescer dentro de si, né? Se sentiam autodependentes e acabavam se voltando contra Deus, porque, bom, agora que eu sou autossuficiente, que eu não dependo de Deus, então tudo que Deus fizer por mim será pouco.
Então eu passo a reclamar cada vez mais das coisas que o Senhor me dá. Em Romanos capítulo 11, versículo 35 diz: que Ele primeiro lhe deu para que pudesse ser recompensado. Quem primeiro deu ao Senhor para que pudesse cobrar do Senhor. Queridos, nós temos uma dívida eterna, impagável, que foi Jesus Cristo, que era limpo de todo pecado, de toda transgressão, ter tomado sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas transgressões, ter levado tudo isso para o sacrifício de uma cruz. A nossa dívida com Deus é eterna. Mas então o que você faz se você se encontra nesta situação? Volta, se arrepende dos seus maus caminhos e volta aonde você parou, aonde você caiu e recomeça. Porque no versículo 60 e 63, Deus vai dizer, 62 e 63, Deus vai dizer: estabelecerei a minha aliança contigo e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes e nunca mais fale a tua boca soberbamente, por causa do teu opróbrio, quando eu te houver perdoado tudo quanto fizestes, diz o Senhor Deus. Oh, Jesus, supera. Para que te lembres e te envergonhes e nunca mais fale a tua boca soberbamente. Ou seja, nós temos aqui uma atitude de lembrança, de se sentir envergonhado frente ao que nós fizemos, e de arrependimento com o quê? Com demonstração de obras, e nunca mais fale a tua boca soberbamente, por causa do teu opróbrio, quando eu te houver perdoado tudo quanto fizeste, diz o Senhor dos Exércitos. Querido, Deus ele é longânimo e Ele está sempre pronto a nos perdoar, mas não abuse. Amém? Volta de onde você caiu, recomece. O perdão do Senhor está aí à sua disposição, não através de seus méritos, não através das suas próprias obras, mas através do sangue de Jesus Cristo que te justificou. A palavra de Deus fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Corra para Ele, vá até Ele. Ele que diz que ninguém vem ao Pai senão por mim. Corra aos pés de Cristo, porque é só através dele e de mais ninguém que Deus pode liberar o perdão para a sua vida. E recomece, comece tudo de novo, praticando as boas obras, não para ser salvo, não para herdar o reino de Deus, mas como demonstração de que você já está salvo, como demonstração de que você já herdou o reino de Deus, como demonstração de que você já é co-herdeiro de Jesus Cristo.